7 minutos, a gente começa agora a nossa rodada de entrevistas, especialmente hoje, ele aqui no nosso estúdio, Écio Costa, economista, professor da Universidade Federal do Pernambuco. Falamos sempre remotamente, seja muito bem-vindo presencial. Obrigada pela presença. Obrigado, Paula. É um prazer estar aqui participando e até estava comentando antes, o lugar do centro da bancada é de âncora. Eu sou um convidado, mas é um prazer enorme estar participando aqui. É que os nossos convidados sempre são tratados como convidados de honra, viu, Écio? Quando vem aqui presencial, para a gente é sempre uma satisfação. Fique tranquilo, não vamos emparedá-lo, né, Felipe? Vai ser uma conversa amistosa, tranquila. Écio, brincadeiras à parte, queria começar a nossa conversa. Você ontem acompanhou, inclusive, as falas ali de Roberto Campos Neto, de outros... também outras pessoas importantes que passaram pelo evento do LIDE, e a gente estava até falando agora há pouco, né, trazendo um pouco de alguma dessas falas, e me chamou muita atenção, acho que o Campos Neto tentou minimizar um pouco dos ruídos que acabaram sendo causados e levantados com aquela divisão na votação entre os dirigentes do Banco Central na última reunião. Ele até falou ali um pouco que ele acredita que futuramente o prêmio vai ser menor sobre essa divergência. Mas eu queria entender um pouco da sua percepção, né? De fato, ele está ali numa reta final do mandato, tentou apaziguar essa situação, mas o mercado ainda continua um pouco desconfiado dessa divisão. Sim, realmente o papel do presidente do banco não é trazer polêmicas, né? É de tentar trazer a conciliação dentro dos membros do Copom. E o discurso que foi repetido ontem foi justamente de que a preocupação com a desancoragem da inflação ela foi renovada, o ritmo de corte foi a grande divergência, mas a preocupação com o IPCA permaneceu devido à mudança do cenário, né? E os que votaram para uma redução maior, né, segundo a fala do próprio presidente, é porque eles já estavam alinhados com o forward guidance que tinha sido determinado na reunião anterior do Copom. E a preocupação era a preocupação com o respaldo, né, dessa determinação anterior que não seria mais cumprida. E ainda, segundo ele, a maioria que venceu no voto, né, a decisão por uma redução menor, disse que, olha, o forward guidance ele vinha baseado em certo cenário macroeconômico. E o cenário mudando, esse forward guidance poderia ser revisado. De fato, foi o que aconteceu, né, o cenário macro mudou, com decisões, por exemplo, postecipadas de redução de juros lá dos Estados Unidos, não deve acontecer nem tão cedo, né, talvez só em setembro ou dezembro, e também as condições fiscais aqui no país que mudaram entre uma reunião e outra significativamente. Então, essa mudança de cenário fez com que a maioria optasse por uma redução menor. Então, assim, é uma forma de apaziguar. Não se comentou, por exemplo, como essa divergência foi bem assim, acentuada por membros do Copom mais antigos e os membros mais recentes. E aí eu acho que é onde o mercado pega muito, porque os novos membros eles estavam alinhados para uma redução maior. Como que isso fica daqui para frente? E realmente essa é uma preocupação que a gente precisa discutir. Senhor, falando em preocupação, você muito bem ressaltou a preocupação do Banco Central com a desancoragem das expectativas da inflação. A gente tem visto boletim Focus atrás de boletim Focus, o mercado projetar inflação mais para cima. Claro que tem todo um contexto para isso, mas como que você percebeu a reação do Campos Neto e também como você tem percebido as falas dos dirigentes do Banco Central em relação a esse ponto específico? Está desancorado mesmo? E como que será que o Banco Central pode reagir para tentar, né, trazer de volta essas expectativas mais para baixo? Na fala de ontem, o Roberto Campos Neto ele disse, não, olha, nós temos que atingir a última milha da ancoragem da inflação. Isso ele repetiu, acho que umas 2, 3 vezes essa mesma mensagem. E para isso você precisa ter ainda uma política monetária restritiva, com a redução mais gradual, né? Ou seja, não tão forte como a gente vinha vendo nas reuniões anteriores. Isso
é importante, né, porque você tem uma inflação de serviços pressionada, o mercado de trabalho está forte, né, gerando vagas formais e também com uma taxa de desemprego que está relativamente baixa. Claro, tem aí toda uma questão da uberização da economia, é uma realidade diferente do passado, mas isso pressiona o mercado de trabalho. E a inflação de alimentos foi outra preocupação também trazida por ele, por conta dos efeitos climáticos no nosso país. Você vê o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, ele passou um certo tempo até discutindo sobre isso também, possíveis impactos, descartou a questão do arroz, né, segundo o próprio Banco Central, através da fala de Roberto Campos Neto, a safra já estaria no final, então não traria um impacto tão grande, mas tem outros problemas, tanto do setor agrícola como da indústria, que podem trazer impacto no IPCA. Então, esses foram pontos que trazem aí mais preocupação para a questão da desancoragem, né, ou do trabalho do Banco Central para que essa ancoragem seja atingida. O que a gente tem visto bastante é uma mudança de percepção, talvez até uma grande volatilidade nas expectativas. Recentemente houve uma discussão bastante acalorada sobre economistas que olhavam para a inflação chegando a 7%, 8% aqui no Brasil, e houve a discussão sobre quanto que os economistas estão realmente, a palavra não é preparado, mas quanto eles estão com essa assertividade para projetar a inflação aqui no Brasil, e obviamente que o Banco Central reage a isso. Tem essa preocupação, tem essa questão também a respeito do Banco Central ser reativo a uma projeção que talvez não seja a mais afinada? Então, esse é um ponto importante. O Comitê de Política Monetária olha para as previsões do Boletim Focus, que é feito com os analistas de mercado. E tem sido assim há muito tempo, é assim também em outros mercados, não só aqui no Brasil, só que você tem todo um questionamento realmente, eles estão errando muito, né? Errando na previsão do PIB, errando na previsão da inflação, e aí aquela questão, você deve deixar a indústria fazer essa análise, fazer uma pesquisa com a indústria. Os estudos empíricos indicam que quando isso acontece, os erros são maiores. Então, talvez essa mudança de metodologia não seja mais indicada, né? Mas é importante, talvez, você refinar melhor, né, como os dados são coletados, como eles são divulgados, como essas expectativas podem mudar e olhar sempre para a tendência, né? Não fazer a análise em cima de uma foto, e sim em cima de um filme. Muita gente diz, esse Boletim Focus não serve para nada. Não, se você olhar somente aquele dado daquela semana, eu concordo. Mas se você olhar a tendência ao longo do tempo, né, de como esses indicadores estão se comportando, você vai ter uma maior assertividade para a determinação de suas políticas. Então, em resumo, é ruim, mas poderia ser pior se a gente não tivesse esse tipo de análise e partisse para perguntar diretamente à indústria. Porque, inclusive, a indústria pode ser ainda mais tendenciosa, né? Dizer, olha, os preços estão baixos, ou os preços estão altos, dependendo de como ela queira se comportar no mercado, né? Se você relata que o preço está baixo demais, o seu concorrente vai produzir menos. E aí o preço naturalmente sobe. Então é mais complexo. O analista de mercado, ele tem toda uma base de dados que está analisando o tempo inteiro, é o trabalho dele fazer esse tipo de análise, e aí você tem resultados, né, mais alinhados com o que vai acontecer no mercado. Écio, puxando um pouco, né, em relação às falas ali de ontem, e a gente tem visto, inclusive, o próprio Campos Neto tem colocado ali muitas questões, né, muitos pontos, talvez de interrogação, justamente na inflação, como a gente falou, mas também na própria questão do fiscal, né, desde que a gente teve aquela mudança da meta ali do fiscal, acabou trazendo ainda mais essa desancoragem em relação à questão desse fiscal mais leniente, né, em ser mais expansionista, e a gente sabe que isso afeta também as expectativas de
de inflação como um todo. Queria entender um pouco da tua leitura num médio e longo prazo. A gente tem, e volto e já linko com a questão dessa mudança do Banco Central. A divisão ou a possibilidade da gente ter um novo presidente do Banco Central indicado pelo governo deixa, de fato, talvez aquela questão mais de uma leniência do Banco Central em tolerar uma inflação maior. A Haddad recentemente chegou a falar que a inflação com meta de 3 é exigentíssima para o nosso país. Pois é, esse foi um ponto, sim, tratado ontem. A questão da meta da inflação. Você tem um Conselho Monetário Nacional, onde o presidente do Banco Central está lá junto com um representante, ou o próprio ministro da Fazenda, e também o Ministério do Planejamento, né, no caso, atualmente, a Tebet. Então, é um conselho de 3, onde hoje a meta é definida pelo Conselho, está em 3%. Isso pode, sim, vir a ser alterado a qualquer momento, inclusive, mas isso traria uma novidade muito negativa para o mercado. Então, o governo, ele vê isso também e sabe que isso pode trazer resultados de dólar, de juros, de longo prazo, principalmente, mas também de curto prazo, muito negativos. Eu não acredito que isso seja algo a ser trabalhado de curtíssimo prazo. Mas, em termos de tendência, pode sim ser revisado. Se a economia estiver performando muito mal, é possível que você revise com um novo presidente de Banco Central também, mais alinhado, né, com o governo atual, já que a indicação vem do governo atual, é sabatinado e aprovado pelo Congresso, mas a indicação geralmente vem nesse caminho, e aí você pode sim trabalhar com metas de inflação mais elevadas. Porém, quando você olha a experiência internacional dos nossos vizinhos, por exemplo, as metas de inflação são essas também, não são muito mais altas. Então, você permitir inflação mais alta vai ter consequências muito negativas para a economia brasileira. Acredito que, à medida que os indicados entram no Banco Central, há uma certa mudança de postura também, né? Se observa um pouco isso com o próprio Galípolo, em declarações recentes que foram feitas. E esse é o candidato natural a ser o próximo presidente do Banco Central. Acredito que você tenha um alinhamento melhor, né, com a condição da atual política monetária. Mas, claro, tudo pode ser alterado se nós tivermos crescimento muito baixo. Esse eu acho que é um ponto importante, que, inclusive, impacta também lá nos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, você tem taxa de juros altas, mas com um crescimento econômico, né? É um processo assim, até fora do normal. Você tem uma desinflação em pleno emprego, com um crescimento resiliente. Então, enquanto isso perdurar, as taxas de juros vão se manter altas por lá. À medida que o PIB dê sinais, ou o mercado de trabalho, de que ele está desaquecendo, você vai começar a ter redução de taxa de juros lá também. Então, o Banco Central está olhando muito esse desempenho da economia. E aqui o Roberto Campos Neto também chamou a atenção, né, que você tem um desempenho que vem surpreendendo, né? Nos últimos anos, até voltando à questão do Boletim Focus, né, os economistas têm errado, né, ao longo dos últimos anos, porque você tem um crescimento melhor do que o esperado. E muito fruto das reformas estruturais que aconteceram lá atrás. No governo Temer, no governo Bolsonaro, você teve uma série de reformas estruturais que ajudam agora a economia a crescer além do esperado. Écio, uma questão aqui, inclusive, que colabora com todas essas expectativas de fiscal. A gente viu mais cedo o Tesouro divulgando o resultado agora para o mês de abril e um superávit de mais de 11 bilhões. Mas o que chama atenção é o crescimento das despesas, principalmente com a questão previdenciária. O governo está arrecadando bastante, mas em contrapartida o outro braço está saindo muitos gastos. Esse também é um ponto sensível de alerta em toda essa dinâmica que a gente está comentando aqui? Sim, a receita ela aumentou, né? Porém, quando você olha, é o menor superávit desde 2020, então, por quê? Porque as despesas estão aumentando bastante. As despesas com a Previdência aumentaram 40%, se não me engano, nesse resultado divulgado hoje.
E isso tem muito a ver com o reajuste do salário mínimo acima da inflação, que tem uma vinculação direta com a aposentadoria, né? Os aposentados também recebem esse reajuste. E aí é um efeito cascata, né, que impacta diretamente na Previdência, fazendo com que as contas do governo se tornem mais difíceis de serem atingidas. Isso deve continuar porque a gente não vê também uma iniciativa muito forte, ou muito clara do governo em contenção de despesas. Mas mesmo que isso aconteça, hoje não há muita liberdade também para reduzir despesas. Quando você vê um orçamento que 95% dele já está todo direcionado, você não tem para onde fugir, né? As despesas discricionárias que poderiam ser reduzidas, elas são pequenas. Você teria que passar por uma reforma importante de desvinculação de despesas, né? Também de saúde e educação, hoje, que são reajustados automaticamente, isso teria que ser repensado, mas são temas muito difíceis, né? Você falar em saúde e educação, em você tirar essas regras de reajustes automáticos para um governo que está com popularidade em baixa, também é um tema muito difícil. Então, o governo ele vem passando por um momento muito complexo de aumento considerável de despesas, com receitas que vêm aumentando, mas chega a um certo ponto que não tem mais de onde tirar, né? Você vai começar a impactar a atividade econômica quando você tem taxas de juros muito altas e você tem uma carga tributária também elevada demais. A atividade econômica se torna inviável. Então, traz bastante preocupação para o mercado. Écio, rapidinho por conta do tempo aqui, é só percepção. O governo consegue, ou pelo menos Haddad e Simone Tebet conseguem levar para frente essa discussão de desvinculação da Previdência, desvinculação de um salário mínimo com a inflação, ou é um assunto muito espinhoso para ser tratado nesse momento? Necessário, mas espinhoso? Você disse tudo, é necessário e muito espinhoso. Em ano de eleição municipal, ainda por cima, onde você precisa ter o apoio, né, da população para eleger os seus representantes, é uma pauta que é uma queda de braço que acredito o Ministério da Fazenda e o de Planejamento não vão conseguir avanços significativos. Até mesmo a nível de Congresso, né, porque você não decide isso somente a nível de executivo. Você precisa mudar leis, né, e o próprio Congresso também está envolvido no processo eleitoral. Talvez isso fique para o ano que vem, mas acho um tema ainda muito difícil de ser tratado. Maravilha, Écio. Quero agradecer, muito obrigada pela sua presença. Fica o convite para voltar sempre que estiver por aqui por São Paulo, presencialmente, e remoto, claro, na nossa programação. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar participando novamente e vamos ver aí se temos notícias melhores ao longo desse ano. Não podemos perder a esperança, né? Exatamente. Enfim, obrigada. Écio Costa, economista, professor da Universidade Federal de Pernambuco, aqui na nossa programação da BMC News. A gente vai para um rápido intervalo. Antes do intervalo, só rapidinho, né, para atualizar